Olá, eu acredito que foi. Deixa eu mandar uma mensagem para vocês para avisar. Amém. Thaís, você tá aí. Puxa, que bom. Já é uma bênção. Assim, a gente vai aos pouquinhos se localizando. Tecnologia não é o meu forte, como todos sabem, não é o forte do Silas também. Então a gente conta com o auxílio, muitas vezes, do Malik. E hoje esse Facebook estava bizarro. Não sei o que aconteceu. A última vez que eu transmiti foi pelo YouTube, então acredito que isso aí deve ter feito alguma bagunça que o Malik teve que arrumar. Mas bom ver você, Thaís, Rosângela, que bom que você já entrou. Robert, manda um beijo para Niceia. O Jussier tá aí, a Ângela, nossa Ângela, que saudades de você. Tatiana, que bom que você tá aí. O Alisson também. A Thaís, a Elizabeth, o Silas dizendo boa noite, sua linda. É uma gracinha, né? O Flávio, Luiz, a Doraci, a Niceia. Puxa, que legal. Então vamos começar? O que eu decidi falar hoje foi as maldições que nos perseguem. Olá, Jennifer. Que bom que você tá aí. Manda um abraço pro Tabicão. Muitas vezes a gente caminha na nossa caminhada cristã e escuta A falando, B falando, C falando, e cada um fala muitas vezes uma coisa diferente da outra. Mas eu gostaria de talvez esclarecer alguns detalhes que para mim foram situações às vezes até conflitantes. E essa questão das maldições é algo que sempre me vem à mente, até numa questão para orar ou mesmo para ministrar. Então eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. O ano passado a gente já conversou um pouco sobre esse assunto. Nós falamos da questão das maldições que nós trazemos através da nossa própria boca. Olá, Flávia. E eu gostaria de falar hoje com vocês sobre essa questão. Então a primeira coisa que eu queria dizer para vocês: Deus quer o seu povo liberto. Liberto do quê? Liberto do pecado, liberto de Satanás, liberto dos demônios e liberto das maldições. Isso é algo que, se nós formos ver, eu entendo, talvez você esteja dizendo, mas Jesus morreu pelos nossos pecados, todas as nossas maldições foram colocadas naquela cruz. Concordo contigo. Mas existem situações que talvez você venha a concordar comigo no decorrer desse dia, né? Dessa noite, na verdade. Então, a primeira coisa que eu quero que você esteja certo é disso. Deus quer que o seu povo seja liberto. E para isso nós precisamos compreender essa questão das maldições. Para quê? Para que nós possamos tomar as atitudes corretas para poder anular o que precisar ser anulado, rejeitar o que precisar ser rejeitado e, com certeza, entrar nas múltiplas bênçãos que Deus tem para nós. Porque a palavra do Senhor é muito clara para nós, que o que Ele tem para nós são só coisas boas, são só coisas, só bênçãos, né? Mas existem momentos que... Olha lá, as crianças vieram dar um oi. Tá bom, Mia, vai lá com o Malik, vai, bebê, vai. Agora, voltando ao assunto e deixando as crianças de lado, nós precisamos entender que para que essas situações elas possam ser anuladas, nós precisamos ter atitudes em relação a isso. E para ter qualquer tipo de atitude, nós precisamos entender o que está acontecendo, avaliar o que está acontecendo e continuar na nossa caminhada com o Senhor.
Então, primeiro, Jesus realmente ele quebrou toda e qualquer maldição na nossa vida. Isso precisa estar muito claro. Ele tem todo o poder pelo ato dele. Então, nisso não existe contradição. Mas se nós formos olhar qual que na verdade é a diferença entre a bênção e a maldição. Inúmeras as vezes pessoas vêm e perguntam para mim, pastora, o que é uma maldição? O que é uma bênção? Então, o que eu queria esclarecer para você é que a bênção é o que está escrito aí, é uma resposta de Deus para o relacionamento com os seus filhos. É um aumento daquilo que é bom, daquilo que é benéfico, daquilo que é agradável. Aquilo quando a nossa vida está bem, caminhando bem. Obviamente, existem momentos na nossa vida, e até Eclesiastes muito que fala sobre isso, que existe tempo para todas as coisas. Existe tempo para sorrir, tempo para chorar, tempo para se alegrar, tempo para se tecer. Mas assim, nas questões das bênçãos, o Senhor ele tem inúmeras bênçãos. E nós precisamos estar, vamos colocar assim, com as nossas portas abertas para receber essa bênção. Tem um exemplo que o Silas gosta muito de dar e que eu também gosto desse exemplo, que é a questão de um aeroporto. Quando existe teto para o avião descer, ele desce. Mas quando tem nebulosidade, quando tem as nuvens, né? Ou quando tem a chuva, muitas vezes o avião não dá conta de descer. Contando que seja um aeroporto que não tem toda a tecnologia, né? Como hoje em dia tem, que os aviões descem e sobem de qualquer jeito. Neste caso em particular, se não tem esses instrumentos, o aeroporto, o avião para descer depende do quê? Depende da vista. Ele precisa ver a pista para poder descer. E muitas vezes o Silas compara isso às nossas bênçãos. Se a nossa vida não tiver dessa maneira com o aeroporto, com a pista à vista, a bênção não desce. Ela fica parada lá em cima, sobrevoando e esperando a oportunidade para baixar. Então, nós precisamos entender que a nossa vida, ela influi e interfere na questão das bênçãos. As nossas escolhas, elas interferem. E eu vou dar alguns exemplos mais à frente. Então, veja, a bênção é essa resposta de Deus para o relacionamento com seus filhos, enquanto que a maldição é a oportunidade para Satanás nos oprimir. Por quê? Porque ele torna estéril aquilo que está florescendo. Ele traz a doença, ele traz a morte, ele esgota, né, a abundância e estabelece a carência e a pobreza. Eu queria que você entendesse que essa não é uma situação talvez de uma situação onde o Senhor permita que nós sejamos testados. Essa é uma situação frequente que se estabelece como um ciclo na nossa vida. E ela se estabelece por conta dessa maldição. Então nós precisamos ficar espertos e observar bem o que está acontecendo ao nosso redor e no nosso próprio ser. Por quê? Porque a maldição, ela é uma porta, e ela é uma porta aberta para Satanás. Ela é uma porta aberta para Satanás fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Quando quando nós damos essa legalidade para Satanás interferir na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério, só vem coisa ruim. Né? São coisas desagradáveis que com certeza vão se estabelecer e muitas vezes vai virar aquele ciclo vicioso, aonde você entra e não consegue, não vê como sair daquilo. Então, por que muitas vezes isso acontece? Às vezes acontece por causa da nossa vida pregressa, né? Muitas vezes o pecado, a culpa, a vergonha, ela acaba gerando isso na nossa vida e a falta de arrependimento, de confessar esses nossos pecados, acaba trazendo essa situação. E às vezes não é nem a questão do pedir o perdão. Às vezes nós até pedimos o perdão, mas essa culpa e essa vergonha
acaba gerando uma ligação, é como se tivesse um fio ligado com aquele passado que faz com que Satanás tenha a oportunidade de gerar toda a opressão sobre a nossa vida, e aí faz com que nós tenhamos uma frequência a nível de fracassos. Será que isso acontece com você? Você está passando por isso? Eu queria lembrar você nesse instante. Nunca esqueça, sempre traga à sua mente. A gente fala aqui nas nossas reuniões que é muito importante nós trazermos à mente a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos ensina que qualquer maldição pode ser quebrada. Então, a princípio, se você hoje olhar e analisar na sua vida e dizer assim, nossa, eu acho que eu estou em maldição. Eu acho que alguma maldição está rodando aqui na minha família, na minha casa, na minha vida. Eu digo para você com a maior absoluta certeza, toda maldição pode ser quebrada. Então preste atenção que nós vamos falar sobre isso. Eu queria contar para você um pouco de como que um exemplo dessas questões de maldição que eu acho que assim é muito própria para nós podermos entender, né? A princípio, no início, Deus sempre abriu a porta para as bênçãos. As bênçãos, elas sempre vieram do coração de Deus para nós. Essa é a intenção inerente do nosso Deus. Veja o exemplo. Deus tirou o seu povo do Egito. Não tirou? Tirou de lá do Egito. Ele ensinou o povo lá no Monte Sinai os seus mandamentos. Aí no mês de Ave, ele levou quem? Levou todo o seu povo lá para Cades Barneia, na fronteira da terra prometida que nós conhecemos, que é Canaã. E aí os 12 espias foram enviados. Vocês lembram dessa história? É muito importante que a gente tenha essa lembrança. Por quê? Porque isso vai desencadear uma sequência de situações no povo de Israel extremamente desagradáveis. Porque, conforme a história, conforme a Bíblia nos conta, esses 12 espias foram enviados, os 12 espias todos retornaram e todos tiveram a mesma concordância em termos de verbalização, de que a terra era realmente tudo aquilo que o Senhor havia prometido, que havia dito, que havia descrito, né? Que era a terra que emana leite e mel e assim por frente. Mas, daqueles 12, somente 2 acreditaram na promessa. Somente 2 olharam e acreditaram que realmente aquilo poderia ser verdade. E todos os outros 10 não acreditaram naquilo. Qual que foi a verbalização que eles tiveram? E se você for procurar buscar na Bíblia, você vai ver exatamente isso. Que eles disseram, nossa, a terra é uma maravilha, a terra é tudo aquilo que o Senhor prometeu, mas tem um povo lá, já tem um povo morando lá. Se a gente for tentar ir lá, eles vão destruir, eles vão acabar com a gente não vai dar conta, nós vamos perder essa guerra, né? Quantas vezes, né? Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. Quantas vezes a gente chega, às vezes, numa situação na nossa vida em que nós estamos nessa mesma situação, diante da bênção do Senhor, e nós temos a oportunidade de ter a verbalização de um desses espias. A verbalização de que, nossa, realmente essa é a bênção toda que o Senhor me prometeu, mas existe um povo lá que vai me destruir, vai acabar comigo e eu não vou dar conta disso. Nós precisamos entender que esse povo, o povo escolhido de Deus, esse povo que o Senhor havia, de uma certa forma, acabado de tirar do Egito, feito todo o milagre do abrir o Mar Vermelho, né, do transportar esse povo do Egito para a Terra Prometida e assim por frente.
é o mesmo povo que de repente vem com essa verbalização de descrença, de dúvida, né? E se nós formos trazer para os nossos dias um pouco mais atuais, aonde Jesus nasceu, Deus trouxe novamente a promessa. Quando Jesus veio, foi a promessa se concretizando do Salvador. E esse mesmo povo, da mesma maneira que esses 10 espias duvidaram do Senhor, eles olharam e eles duvidaram do Senhor novamente. Eles não acreditaram, eles não aceitaram tudo aquilo que Jesus era. Então você entenda que quando você tem uma promessa, olá Andressa, e você não tem uma atitude de fé, isso acaba recorrendo na sua vida de uma maneira desagradável. Por quê? Porque a promessa do Senhor é essa, Ele nos dá a promessa e Ele espera que a nossa atitude, que o nosso coração, a nossa mente esteja arraigada nessa promessa. Hoje pela manhã, quando a Marisley me mandou uma mensagem no celular, eu achei muito interessante, porque ela falou, pastora, essa noite o Senhor falou comigo e é como se a gente tivesse que agarrar as nossas promessas, não abrir mão delas de jeito nenhum, né? E eu falei para ela, olha, isso está dentro da minha mensagem de hoje, porque é uma verdade, nós precisamos entender quais são as promessas que o Senhor tem para nós e tomar posse dessas promessas na fé, na crença, no acreditar e não duvidar de forma nenhuma. Por quê? Porque o duvidar abre a porta para a maldição e ela estabelece daí por frente um ciclo vicioso de maldição sobre a nossa vida. Mesmo que você tenha Jesus como Senhor e Salvador, mesmo que você tenha, de repente, creia na libertação do sangue, mas se Satanás tem uma porta aberta na sua vida, ele tem como te oprimir. Então nós precisamos fechar todas as portas e muitas vezes são portas que no nosso comportamento, nas nossas emoções, na nossa verbalização, nós abrimos. Então nós precisamos entender que todas essas atitudes, elas precisam ser reconhecidas e nós precisamos ter a atitude correta em relação a cada uma delas. Veja, o que o povo fez naquele momento dos 12 espias? Eles simplesmente olharam para Deus e disseram, eu não confio que Deus vai cumprir a sua promessa. E aí não tem como eu não chegar nesse momento e olhar para você e dizer assim, pera lá, no seu dia a dia, na sua vida, né, de caminhada com o Senhor, em quantos momentos você realmente teve esse tipo de comportamento? De olhar e dizer com as suas ações ou com os seus sentimentos, talvez você olhe para mim e diga assim, mas pastora, eu nunca falei nada. Mas você pensou naquela situação de que, eu acho que não é bem assim. Eu acho que Deus não vai fazer desse jeito. Eu acredito que aquela profecia ali foi furada, né? Você já passou por isso? Em algum momento da sua caminhada cristã, você incorreu nessa situação de olhar e dizer, eu não confio que Deus vai cumprir a sua promessa? Não digo exatamente com essas palavras, mas se nós formos resumir as emoções que transpassaram pelo seu coração, os pensamentos que passaram pela sua mente, se nós formos traduzir tudo isso, seria essa a resposta? Eu queria mostrar para você o que aconteceu com esse povo do Senhor, esse povo de Deus que passou o Egito, foi liberto do Egito, passou para a terra prometida e passou por tantas e inúmeras bênçãos. Mas naquele momento em que eles duvidaram de que Deus iria cumprir a sua promessa, eles estabeleceram uma
maldição sobre a vida deles. E essa maldição tem dia para ter acontecido. E eu quero te contar que foi no dia 9 do mês de Ave. Por que eu estou falando isso agora? Se você assistiu a mensagem da quarta-feira passada, o pastor falou exatamente sobre o mês de Ave, porque nós estamos entrando no mês de Ave. O mês de Ave talvez é um mês em que o povo judeu hoje olha para ele com desconfiança, porque é um mês onde coisas ruins acontecem. Talvez você olhe, mas será que é assim? Por isso eu fiz esse slide para você, para a gente ver que realmente é assim. No dia 9 do mês de Ave, tá? Em 587 a.C., a Babilônia destruiu o Templo de Salomão. Aí no dia 9 do ano de 70 depois de Cristo, os romanos destruíram o segundo templo. No dia 9 do mês de Ave, de 135 depois de Cristo, a Roma derrota os judeus e Jerusalém é destruída. Em 1095 depois de Cristo, as cruzadas mataram milhares de judeus. E assim a gente vai passando os anos. Em 1290, os judeus foram expulsos da Inglaterra. Em 1492, os judeus são expulsos da Espanha. Em 1942, os judeus foram deportados do gueto da Varsóvia para os campos de extermínio. Em 2005, sob a promessa de paz, inicia-se a expulsão dos judeus de Gaza. Isso são, existem outros exemplos, mas eu trouxe só alguns no passar dessa história tão longa. Tudo o que aconteceu com o povo de Deus exatamente no dia 9 do mês de Ave. Isso não é brincadeira, gente. Esse é o povo de Deus, o povo escolhido do Senhor, que pisou na bola e pisou feio. E por que isso aconteceu? Sendo que o plano de Deus para o mês de Ave é de que esse mês seria um mês de bênção e seria um mês de celebração. E de repente esse mês acabou sendo um mês do quê? Um mês de desastre e um mês de sofrimento. Eu trouxe aquela palavra que está lá em Amós 3,3 que diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Não podemos andar com Deus em bênção, em vitória e em abundante suprimento enquanto discordamos da sua palavra. Nós precisamos concordar com ela. Então, a minha sugestão para você é hoje, reflita. Reflita, porque eu tenho visto tantas pessoas, muitas vezes, caminhando numa questão até de maldição, nesse ciclo vicioso, aonde a tua vida patina, sem entender, sem compreender o que está acontecendo. E nós precisamos entender que o Senhor, apesar de Ele ser tão amável, com tanto amor pela minha vida e por você, Ele é a justiça. E as regras dele são respeitadas, quer você goste, quer não. E existem algumas questões que acabam sendo reais, tanto na minha vida quanto na sua, como na vida de todo o povo judeu. Se você for olhar, olha o inúmero de situações desagradáveis que aconteceram, né, na vida do povo judeu no dia 9 do mês de Ave. Por quê? Porque eles duvidaram. Eles duvidaram da palavra, eles não estiveram de acordo. Então eu queria que você compreendesse isso para a gente passar para frente. Veja, todo tipo de pecado gera oportunidade para Satanás. Nós já aprendemos sobre isso e está lá em Efésios 4:27. E eu quis trazer alguns exemplos e alguns versículos bíblicos simplesmente para ressaltar para você coisas que podem estar acontecendo na sua vida. Então vamos pensar assim,
Um dos pecados que pode gerar maldição na nossa vida, por exemplo, é o antissemitismo. Está lá escrito em Gênesis 12:3. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Então você veja, quando nós falamos muitas vezes em pregações, ou mesmo até na igreja, ou numa conversa 100% informal, e nós dizemos que nós precisamos orar pela paz de Israel, isso é real. Existe uma bênção particular para todos aqueles que abençoam o povo do Senhor. Então não seja ingênuo. Não entre nessa questão de, vamos colocar, de mundo, que acha que isso, aquilo, e vamos culpar esse ou culpar aquilo. Não é a nossa função levantar juízo sobre ninguém. Mas quando eu vejo a palavra do Senhor dizendo para mim assim, olha, eu abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, eu só posso olhar e dizer assim, nossa, eu preciso abençoar o povo do Senhor. Então eu vou orar e vou declarar que sejam todas as bênçãos sobre o povo de Israel, que seja estabelecida a paz sobre Jerusalém. Amém? Outra questão, roubar a Deus, né? Malaquias está muito bem escrito para qualquer um ler lá e entender. O problema é que muitas vezes a gente não faz questão de compreender o que está escrito, né? Porque está escrito assim, mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando, Senhor? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Como que está a sua vida hoje em termos de dízimos e ofertas? Talvez você olhe para mim, pastora, por que essa pandemia, por que isso, por que aquilo? Me desculpe, querida, todos nós estamos sujeitos ao Senhor. E o Senhor conhece o meu coração e o seu coração. E uma das coisas que fica meio ridículo é nós tentarmos justificar o injustificável para aquele que conhece não somente os nossos pensamentos, como o nosso coração e as nossas ações. Então, a minha sugestão para você, se você está realmente caindo nesse pecado, se arrependa. Restaure o teu relacionamento com o Senhor. Por quê? Porque roubar os dízimos e ofertas gera uma maldição na sua vida. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a Bíblia que está dizendo. E talvez você olhe para mim e diga, mas isso é coisa do Velho Testamento. Não, a Bíblia é uma coisa só. Ela começa no Gênesis e ela termina no Apocalipse. Existe uma harmonia, não só teológica como profética, do Gênesis ao Apocalipse. Não dá para a gente dividir e pegar uma parte e descartar outra. Todas as partes estão sobre a nossa vida. E Deus nos cobrará do Gênesis ao Apocalipse. A questão da desonestidade, lá em Zacarias, o Senhor promete que Ele mandará essa maldição e ela entrará nas casas dos ladrões e dos que juram falso pelo nome dEle. Querido, essa questão da desonestidade é algo que está tão arraigado dentro do nosso meio, dentro da nossa vida, dentro da nossa família, em termos gerais de mundo, que nós precisamos abrir os nossos olhos e reconhecer isso, para que a gente possa tomar atitudes contra essa realidade. Eu, em algumas mensagens, eu até dei o exemplo daquela situação caótica, quando alguém liga para sua casa e você diz para o seu filho, diz que eu não estou. Na verdade, você está mentindo, está sendo desonesto e ainda está ajudando e incentivando seu filho a mentir por você. Mas esse é um exemplo tão banal, tão simples. Quantos outros exemplos nós podemos talvez levantar aqui de atitudes que nós temos no nosso dia a dia, dentro de casa?
no nosso emprego, no nosso relacionamento com os amigos, que nós poderíamos dizer que é pura desonestidade, que nós pensamos algo e falamos algo diferente, que a pessoa de repente as nossas ações e as nossas reações elas não estão em harmonia, porque nós somos falsos e desonestos. É importante nós entendermos que para o Senhor, que nos acompanha 24 horas por dia, que sonda o nosso coração, que olha para nós no ao vivo e no a cores, Ele sabe exatamente quando nós estamos sendo desonestos. Então nós precisamos refletir em como nós estamos vivendo esses tempos difíceis, tempos de pandemia, concordo. Mas não é uma pandemia, não é um tempo desse que vai aliviar a mão do Senhor sobre as nossas vidas, como não alivia a mão do Senhor sobre o povo dele no dia 9 de Av. Então eu queria que você refletisse muito bem nessa noite sobre o teu viver, sobre o teu comportamento, a questão do desonrar os pais. Quantas pessoas eu escuto que não toleram os pais, não suportam os pais. Eu sei que tem muitos pais que não são maravilhosos, que erram, que erraram feio, né? Que tiveram atitudes até que a gente pode dizer tenebrosas. Eu entendo isso. Mas mesmo assim, eles não perdem a qualificação de pais. E, portanto, como pais, nós precisamos entender que precisamos honrar. Maldito seja aquele que desrespeitar o pai ou a mãe. Quando eu tentei achar sinônimos dessa questão do desrespeitar, e eu fui achar o desonrar, o tratar com desprezo, né? Como que é essa relação sua com os seus pais? Eu não estou dizendo para você simplesmente esquecer as suas mágoas, esquecer o que passou. Mas eu acho que você pode, no altar do Senhor, perdoar aqueles que foram insensatos em relação à sua vida e dar continuidade na tua vida com o Senhor. Porque quando nós temos esse tipo de pecado, ela nos amarra e nos impede de caminhar, nos impede de entrar na bênção, nos impede muitas vezes de acessar o melhor do Senhor. Então, muitas vezes essas questões de mágoas, de raízes de amargura, elas retiram de nós as bênçãos que nós poderíamos ter. E aí, sinceramente, eu acho que é falta de sabedoria de cada um de nós. Quando nós escolhemos olhar para essas coisas que estão num passado, ao invés de olhar para as bênçãos do Senhor que estão à nossa frente e no nosso futuro. Palavras ociosas e vãs. No Salmo 109 diz assim: ele gostava de amaldiçoar, que a maldição caia sobre ele. Ele não gostava de abençoar, que ninguém o abençoe. Para ele era tão fácil amaldiçoar que as suas maldições entrem nele. E assim vai. Queridos, as palavras ociosas e as palavras vãs precisam sair da nossa boca e não permanecer nunca mais nelas. Por isso é tão importante perceber aquilo que nós falamos. Né? Eu já dei inúmeras vezes esse exemplo. Se você olhar para o seu filho e constantemente disser para ele que ele não vai dar em nada, eu garanto a você que ele realmente no seu futuro não vai dar em nada. Se você olhar para a sua vida e começar a dizer para você que tudo vai dar errado, você está amaldiçoando a si mesmo e realmente tudo vai dar errado, né? Então, o que você tem falado sobre você mesmo? O que você tem falado sobre seu filho, sobre sua filha, sobre seu esposo? Às vezes eu vejo na questão de relacionamentos familiares uma incapacidade tão grande, né, de olhar e compreender o outro.
Muitas vezes o que acontece é aquilo que acontece com Adão e Eva, né? Foi essa mulher aí, Deus, que o Senhor me deu, que fez toda essa caca aqui no paraíso, né? Aquele dedo estendido, acusador, que relega a culpa para o outro, mas é incapaz de olhar para si mesmo e assumir aquelas atitudes e ações que você mesmo teve e que foram erradas e que foram tão perniciosas quanto o que o outro fez com você. Então eu acho que é a hora de nós abrirmos os nossos olhos, retirarmos essas máscaras e essas vendas dos nossos olhos que estão nos incapacitando de ver todas essas palavras e atitudes vãs que nós temos tido. Outra questão é quebra de aliança. Quantas alianças estão sendo quebradas? Alianças feitas com o Senhor, alianças feitas com o seu esposo, com a sua esposa, diante do Senhor, né? Eu acho isso assim tão triste quando as pessoas estão incapazes de olhar os seus próprios votos feitos. A palavra do Senhor, ela é muito clara. Se você fez um voto, cumpra. Né? E até onde nós estamos dispostos a ir para cumprir os votos que nós fizemos diante do Senhor, né? Quanto de capacidade e vontade existe dentro de nós mesmos para nós bancarmos, não só emocionalmente, como fisicamente, no nosso dia a dia, as escolhas que nós fizemos no nosso passado, no caminhar com o Senhor e até mesmo no nosso casamento, na nossa questão de educar os nossos filhos, no caminhar com a igreja, né? É aquela coisa de que eu vou na igreja quando me satisfaz, quando me apetece. Se algo não tá do meu jeito, eu pulo para outra, que nem macaco em galho, né? Cada hora tá num galho diferente. E como é que fica esses votos feitos? Né? Na época que eu me converti, isso não existia. Nós entrávamos numa igreja e ficávamos ali, em teoria, por anos. Porque foi ali que o Senhor nos pôs. E se saímos de lá foi porque o Senhor nos levou. Mas não por conta de um modismo. Não por conta de moda. Não por conta para arrumar namorado. Você já viu essa agora? As pessoas saem de uma igreja, vão para outra, porque na outra tem mais rapaz para se relacionar. Até onde essa banalidade vai incorrer no coração daqueles que servem o Senhor? Nós precisamos começar a colocar os pingos nos is e compreender que o mundo aí fora está realmente torcendo por essas atitudes ridículas que nós estamos nos levando a ter, né? Do julgar uma igreja mais abençoada porque tem alguém gritando e sapateando lá na frente, de achar que uma pessoa é mais crente, né? Porque ela ora gritando ou porque ela de repente desencadeia a falar profecias que às vezes não passam de profetadas. Eu acho que o nosso relacionamento com o Senhor, ele precisa estar 100% estabelecido em cima da palavra de Deus. Se você seguir a palavra do Senhor, eu garanto para você que você não vai ser um macaco pulando de galho em galho. Porque o teu senso crítico estabelecido pelo Espírito Santo vai te impedir de ter esses comportamentos ridículos. A questão da idolatria é um outro pecado. Aqui na palavra do Senhor diz: maldito seja aquele que fizer imagens de pedra, de madeira ou de metal, para adorá-las em segredo. Mas eu vou mais além. O que é idolatria? É só essas imagens de pedra, de madeira ou metal? O que é que você tem colocado no lugar do Senhor? Isso é idolatria. Pode ser uma imagem, pode ser um carro, pode ser um filho, pode ser um trabalho, pode até ser uma igreja.
Nós precisamos entender que a nossa adoração precisa ser 100% para o Senhor. E tudo aquilo que tira essa adoração do Senhor é idolatria. Quebra de relacionamento entre as gerações, lá em Malaquias. Nós precisamos convencer os pais a cuidar dos seus filhos e os filhos a olhar com respeito para os pais. Se eles se recusarem, eu virei e porei o país debaixo de maldição. Então você entenda que o Senhor, ele é muito claro nessa questão. Da mesma maneira que ele tem a porta aberta para derramar sobre a minha vida e a sua vida inúmeras bênçãos. Se nós falhamos, as maldições podem ocorrer sobre nós. Então, como é que nós vamos quebrar esse ciclo que talvez até tenha se estabelecido na sua vida? Precisamos então compreender o quê? Que é necessário confessar o nosso pecado, se arrepender para poder entrar na bênção. Entenda que quando há arrependimento, não há o repetimento da ação em questão, né? Então, não existe aquela questão do pecar e repecar e pedir perdão e pecar de novo, né? Aquela sem vergonhice santa que muitas vezes faz um ciclo no nosso dia a dia. Não. Quando você realmente confessa e quando você se arrepende, a bênção do Senhor, ela vem e ela chega. Mas nós precisamos entender exatamente sobre isso. Então eu queria dizer para você, nós falamos sobre alguns exemplos de pecado, mas existem tantos outros, né? E hoje, mais cedo, eu enviei para vocês a oração. Eu acredito que todos receberam a oração lá em PDF. Por que eu enviei previamente essa oração? Para que você tivesse a oportunidade de ler, para que você tivesse a oportunidade de pensar, porque tem um lugar ali que diz assim: nomeie o seu pecado. Então eu gostaria que essa noite você tivesse a intrepidez de fazer aquela oração e clamar ao Senhor, antes até mesmo, sobre qual é o pecado que tem estabelecido a maldição sobre a minha vida. É um pecado que sou eu que estou cometendo, é um pecado que foi cometido pelos meus pais, pelos meus avós, porque isso também existe, né? Se eu for dar um exemplo, existem famílias em que, por exemplo, o tataravô se suicidou, aí o avô se suicidou, aí a tia se matou, e de repente você olha e diz assim, você olha para trás na história da sua família, você vê aquela história se repetindo, né? Muitas vezes isso é resultado de maldição. Existem situações, por exemplo, de doenças que nós podemos olhar que são trazidas, né, de geração a geração. Então, não deixam de ser maldição, não deixam de ser portas abertas. E para isso nós precisamos fechar essas portas. Se você tem esse conhecimento, peça perdão. Porque a palavra de Deus é tão clara que diz, olha, se isso está acontecendo com a minha vida, se essa é a história, quando eu olho para trás e eu vejo que isso é um padrão, porque o exemplo que eu trouxe para você é exatamente isso. Veja lá, o dia 9 de Ave. Quantas situações terríveis aconteceram para um povo inteiro, não foi um indivíduo, foi uma nação inteira. E é uma nação que sofre. E o que acontece? Talvez você olhe e diz assim, mas escute, por que eles não pedem perdão? Eu estaria olhando com você de braço dado, dizendo assim, não entendo também. Quem sabe um dia eles venham a entender que eles estão em pecado e que eles precisam reconhecer a Jesus como Senhor, e aí eles quebram essa maldição. Mas até lá, não sei, não cabe a mim estabelecer julgamento sobre o povo do Senhor, cabe a mim abençoá-los. E quanto a mim, o meu particular e o seu particular,
Eu acho que nós precisamos avaliar, observar e ver se realmente nós temos algum pecado que está abrindo essa porta para que maldições se estabeleçam sobre nós e estabeleçam esse ciclo. Seria ingenuidade a nossa nos calar e simplesmente continuar vivendo no sofrimento. Hoje talvez seja o momento de você levantar com toda a tua intrepidez e dizer: chega, agora é a hora de eu cancelar essas maldições e de eu estabelecer a bênção do Senhor sobre a minha vida. Eu gostaria que você realmente tivesse, né, essa oportunidade. E eu vou orar isso. Eu sei que o nosso tempo está mais delongado, eu estou falando mais do que normalmente falo, mas eu vou encerrar com a oração. E eu quero ler essa oração. E se para você essa oração está sendo lida muito rápido, eu enviei para você essa oração. Se você não recebeu, me manda uma mensagem, que eu vou ter o maior prazer de te enviar ela, para que você ore na sua casa. Mas nesse instante, vamos orar juntos, em concordância, que diz assim: Senhor, eu me cinjo com a verdade, revisto-me da couraça da justiça, eu calço as sandálias da paz e coloco o capacete da salvação. Levanto o escudo da fé contra os ardentes dardos do inimigo e tomo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e uso a palavra contra todas as forças do mal em minha vida. Abre-me os olhos, Senhor, e mostra-me as áreas da minha vida ou as ações de meus familiares que abriram uma porta para Satanás, pois nesse instante eu confesso, eu peço perdão por estes pecados Esse é o momento que você vai nomear os pecados que o Senhor já te mostrou que você sabe. Eu me arrependo e declaro que eles estão cancelados pelo sangue de Jesus. Eu declaro que Satanás não tem controle sobre mim por meio de maldições ou práticas ocultas, por meio de sacrifícios ou qualquer tipo de ritual. Eu rejeito e cancelo toda e qualquer maldição vinda por minhas ações ou de antepassados. Por meio do sangue purificador de Jesus Cristo, eu fui libertado e permaneço livre. Eu declaro que Deus me comprou com o seu próprio sangue para ser parte da sua igreja. Pelo sangue derramado por Jesus, eu participo da nova aliança e provo a remissão dos pecados. Através do sangue de Jesus, eu fui redimido da mão de Satanás e dos pecados. Pelo sangue de Jesus, eu tenho a redenção, a remissão dos pecados. Todos os meus pecados estão purificados. Pelo sangue de Jesus, estou agora justificado e salvo da ira. Eu fui feito justiça, como se nunca houvera pecado. Pelo sangue de Jesus, fui santificado, separado para o uso exclusivo de Deus. Pelo sangue de Jesus, eu alcancei a paz e a reconciliação com Deus. Pelo sangue de Jesus, eu tenho ousadia de entrar no lugar santíssimo, na presença de Deus. Pelo sangue de Jesus, eu tenho comunhão com Ele e participando do cálice da sua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Querido, essa é a oração que você vai fazer na sua casa. E eu queria dizer para você: encerre esse ciclo de maldições sobre a sua vida. Entre no ciclo das bênçãos do Senhor. Nós precisamos aprender a caminhar na bênção, de cabeça erguida, com o Espírito Santo do Senhor nos orientando e nos levando a viver na glória que se renova a cada dia do Senhor sobre mim e sobre você. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor restaure toda a sua vida, que você possa ver realmente a glória do Senhor se manifestar no seu dia a dia. Mas não deixe de forma alguma de se posicionar
na palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e até um próximo dia. Beijo para você. Até!